Olá, pessoal! Bem-vindos ao segundo programa do Cartório Contemporâneo. Nesta semana, temos um episódio muito interessante. Vamos tratar de apostilamento. Você sabe o que é? Também falaremos dos cartórios de registro civil e a confiança da população nos cartórios. Hoje ainda vamos falar sobre segurança jurídica com o Dr. Hércules Benício. Você sabe o que é apostilamento? Nós fomos às ruas perguntar para a população. Você sabe o que é apostilamento? Não. Não sei te falar. Não. Sei. Eu já utilizei os serviços e achei adequado e muito bom. Proximamente é quando a gente vai fazer alguma escritura, alguma coisa no cartório. Apostilhamento? Não, eu sei o que... Apostilha. Apostilamento deve ter vindo de apostilha. O pessoal não está sabendo não. E nós trouxemos aqui o Dr. Marco Antônio Barreto para explicar um pouco sobre isso. Dr. Marco Antônio, seja bem-vindo ao programa Cartório Contemporâneo. Obrigado. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. É uma satisfação poder participar e trazer um pouco dessa novidade, dessa matéria tão importante para auxiliar a nossa população. Doutor, primeiramente, o que é a apostila que se faz no apostilamento? A apostila de aia é uma forma de você legalizar um documento para que ele produza efeitos no país de destino, tá? Então, quando eu digo apostilamento, nada mais é que o ato de legalizar esse documento para que ele produza efeitos nos países membros e signatários da Convenção da Haia. E o que é essa Convenção de Haia? Perfeito. A Convenção de Haia é um tratado internacional, tá? Feito por países que vislumbraram a desburocratização de documentos quando forem transitar documentos de um país para o outro, certo? Ela foi assinada em outubro de 1961, e entrou em vigor em janeiro de 1965. De lá para cá, todos esses países signatários, que hoje nós somos 118 países, né, ao passar dos anos, os países vão aderindo a essa convenção, né? O Brasil, especificamente, aderiu em janeiro de 2016 e entrou em vigor, especificamente, em agosto de 2016. De lá para cá, toda a legalização de documentos que são enviados para o exterior, entre esses países signatários, é feito através do apostilamento. E para esses países não signatários, qual o procedimento? Perfeito. Antes da Convenção da Haia entrar em vigor no nosso país, toda a documentação que era legalizada, ela precisava passar por alguns trâmites burocráticos, digamos assim, que eram os consulados, embaixadas, escritórios de representações diplomáticas, Itamaraty, enfim, tinha toda uma burocracia que você precisava para legalizar esses documentos. Após a entrada em vigor da Convenção da Haia no Brasil, os países signatários eles vão ao cartório para poder legalizar. Os países que não são membros continuam fazendo da mesma forma. Eles precisam ir em cada embaixada, em cada consulado, levar a documentação no Ministério das Relações Exteriores para poder legalizar esse documento para que produza efeito nos países de destino. E quais os documentos que podem ser apostilados? Então, isso é uma pergunta muito interessante. Todo documento público emitido por órgão público brasileiro, ele pode ser apostilado, tá? Então, documentos emitidos pelo Executivo, pelo Legislativo, pelo Judiciário, ou documentos particulares em casos bem específicos com a firma reconhecida, ele pode ser apostilado. Documentos particulares jamais pode ser apostilado. E quando que os cartórios puderam passar a fazer o apostilamento? Então, mais especificamente no dia 14 de agosto de 2016, foi quando começou, né? O nosso cartório em Brasília foi o segundo cartório, digamos assim, a fazer o apostilamento. Teve um evento com o ministro Lewandowski em São Paulo, onde ele deu o início da Convenção da Haia, que era o nosso corregedor do CNJ, né? E em Brasília foi o desembargador, o nosso corregedor local, que fez essa inauguração e esse evento de start para a gente poder estar apostilando e legalizando essa documentação. E desde então,
eu posso garantir para vocês que na última avaliação que eu fiz, mais de 5 milhões de documentos já foram apostilados no nosso país. O senhor estava envolvido no primeiro caso de apostilamento feito pelos cartórios. O senhor poderia contar para a gente como que foi esse processo? Então, nós fomos convidados a participar de alguns eventos, né, de divulgação, junto com juízes corregedores lá do CNJ, juízes auxiliares, para poder apresentar e explicar que o CNJ, que é sempre bom deixar frisado isso, é a carta magna do apostilamento. Então, ele é a autoridade apostilante e ele delegou a nós, cartórios, essa função. Então, ele foi explicar todo o processo para nós e desde então a gente está implementando isso e trabalhando com essa nova atribuição para os cartórios de todo o país, né? Existe alguma diferença entre apostilamento e tradução juramentada? Existe. O apostilamento é a legalização do documento. A tradução juramentada é a tradução desse documento que vai ser enviado para o país de destino. Então, por exemplo, eu vou requerer a minha dupla cidadania. Eu pego certidões de nascimento, casamento, em português. Lá na Itália, né, se for para a cidadania italiana, por exemplo, eu não consigo apresentar esse documento em português. Então, eu preciso traduzir esse documento. E na legislação brasileira, esse documento ele tem que ser feito por um tradutor público juramentado. Então, é um documento à parte e esse documento também precisa ser apostilado. Então, eu apostilo a certidão original e apostilo a sua tradução. Vinculo os dois documentos e mando os dois documentos juntos. Então, um complementa o outro. Mas esse documento também ele pode ser traduzido diretamente lá na Itália. Não precisa ser exclusivamente traduzido aqui. Agora, é muito importante, que eu acho complementar, todo documento que vem de outro país, em outro idioma, esse sim tem que ser traduzido aqui. Ele não pode ser traduzido lá. Por quê? Porque a nossa legislação diz que os documentos têm que ser traduzidos pelos tradutores públicos juramentados, que são pessoas que são concursadas, né, e tem a junta comercial de cada estado para regular e controlar toda a sua atuação. Como era antes dos cartórios poderem fazer o apostilamento? O senhor acha que esse serviço está disponível nos cartórios simplificou o processo? Com certeza. Como eu tinha dito antes, a legalização ela se dava em consulados, embaixadas, Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty. E nós temos relatos de usuários nossos hoje que comentavam com todos nós que a legalização antes ela dava de 40 a 60 dias. Então, era um processo muito moroso e muito demorado, dependendo do país que você precisasse legalizar o documento, dependendo da época do ano e da quantidade de documentos. Hoje, atualmente, dependendo do cartório, dependendo da quantidade de documento, você consegue legalizar esse documento no mesmo dia. Então, eu não tenho dúvidas alguma que para a população foi assim um fator bem interessante e muito proveitoso no sentido de que nós temos hoje uma capilaridade enorme, onde nós somos mais de 5 mil autoridades apostilantes, 5 mil cartórios em todo o país. Então ficou muito mais fácil, muito mais acessível para todo mundo. E qualquer notário ou oficial de registro pode apostilar um documento? Pode. Foi publicado recente agora a resolução 392 do CNJ, que autorizou todos os cartórios, independente da especialidade, a apostilar qualquer documento. Então, eu posso pegar, por exemplo, uma certidão de nascimento, um documento escolar e a tradução dos respectivos documentos, ir a um cartório de notas, ir a um cartório de registro civil, cartório de registro de imóveis e legalizar, que é apostilar esse documento. Pode sim. Doutor Marco Antônio, o senhor se tornou especialista e uma referência nos apostilamentos. Chegando a dar cursos, palestras, por que o senhor voltou-se para essa área? Então, na verdade, quando houve essa necessidade e essa nova atribuição para os cartórios, não tinham muitos cartórios que faziam isso, né? E nós fomos um cartório piloto e começamos a apostilar e enxergamos aí um bom nicho de mercado para atuarmos voltando para o apostilamento. E, consequentemente, nós adquirimos alguma vivência, porque eu não costumo dizer experiência, porque era uma coisa nova, a gente não tinha experiência nenhuma ainda, mas com o passar dos meses, né, nós tínhamos uma vivência e presenciamos algumas situações e fomos convidados pela nossa ANOREG Brasil para poder ministrar esses cursos em todas as cidades do país, em todos os estados do país. Doutor Marco Antônio,
Para o senhor, qual a importância de termos um programa como o Cartório Contemporâneo na TV aberta? Então, Duda, eu acho importantíssimo, eu quero até parabenizar a TV Justiça, né, por estar fazendo esse programa Cartório Contemporâneo e trazendo informações sobre cartório que muita gente não tem acesso. E o que você falou é uma coisa muito importante. Se você for fazer uma pesquisa nas ruas hoje, eu poderia dizer que mais da metade da população nunca ouviu falar na expressão apostilamento. E um dia ela vai precisar. E quando ela precisar, se ela tivesse essa informação, né, através de um programa ou de formas da imprensa para poder trazer essa informação, eu não tenho dúvida que seria muito útil, sim. Doutor Marco Antônio, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Foi uma satisfação em tê-lo. E assim como esclareceu para mim vários questionamentos, acredito que também para o nosso público essas dúvidas, essas questões foram sanadas. Muito obrigado e volte sempre. Oi, Duda, eu que agradeço em nome do Cartório JK, de todos os notários aqui do Distrito Federal. Nós agradecemos e ficamos à disposição sempre que for preciso e será uma satisfação sempre poder contribuir com essas informações tão úteis à nossa sociedade. E agora vamos conversar com o Dr. Devanir Garcia, diretor da RCPN, Registro Civil de Pessoas Naturais da CNR e tabelião do 2º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Açailândia, no Maranhão. Olá, doutor Devanir, seja muito bem-vindo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pelo convite para participar desse importante programa. É uma satisfação poder levar para a população, principalmente, a atividade nossa dos cartórios de registro civis, tão importantes para os cidadãos brasileiros. O senhor poderia explicitar para a gente quais são os serviços oferecidos pelos cartórios de registro civil? Bom, os cartórios de registro civil, regulados através da Lei 6.015, eles são responsáveis por efetuar o registro de nascimento, de casamento e de óbito das pessoas naturais. É através desses registros de nascimento, por exemplo, que a pessoa inicia-se para o mundo jurídico. A sua existência jurídica é a partir do seu nascimento, e a partir daí ela pode exercer a cidadania, ela vai ter, a partir disso, poder ser identificada através da sua carteira de identidade, ela pode, a partir daí, ser cadastrada no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal, e com isso, os cartórios mantêm esse acervo para sempre em seus arquivos, e também pode fornecer sempre uma atualização da vida, porque a vida das pessoas, ela pode vir a sofrer alterações. A pessoa nasce, a pessoa casa, a pessoa tem casos de pessoas que podem sofrer algum tipo de interdição na sua vida civil. Enfim, os cartórios registram toda a vida civil do cidadão. Uma novidade é que os cartórios hoje em dia já estão emitindo certidões de nascimento com o CPF. Como isso se deu e quais os impactos de uma decisão como essa? Isso se deu, esse benefício grandioso para a população, através de um convênio que foi firmado entre a Receita Federal e a Associação Nacional dos Cartórios de Registro Civil. Através desse convênio, o cartório, ao efetuar o registro de nascimento dos brasileiros e brasileiras, ele também, nesse mesmo ato, ele gera um cadastro de pessoa física, nosso CPF, e aquele bebê já sai da maternidade ou já sai com a sua certidão de nascimento, que são entregues aos pais, com esse CPF impresso. Isso ajuda muito a população porque evita, antigamente, esses pais tinham essas crianças não geradas no seu CPF e depois precisavam enfrentar muitas vezes filas nos órgãos públicos para obter esse cadastro. Então, esse cadastro tão importante também porque é um cadastro realizado de forma gratuita, é um benefício também nesse sentido.
E sabemos que hoje os pais, ao declarar o seu imposto de renda, ele precisa obrigatoriamente mencionar lá os seus dependentes e já, desde o primeiro ano de vida, mencionar lá o CPF dos seus filhos. Então, isso é apenas um exemplo do benefício criado. Ao emitir o RG logo depois do seu nascimento, também o Instituto de Identificação já terá lá na certidão de nascimento o CPF, isso facilitará sobremaneira a identificação desta pessoa. Além disso, para aqueles cidadãos que não possuem CPF, tem pessoas com 15, com 20, com 30 anos que ainda não são cadastradas. Atualmente é possível que essas mesmas pessoas se dirijam até um cartório de registro civil, espalhados por todo o Brasil. A nossa capilaridade, ela é muito importante para isso. Não precisa mais o cidadão ir até os grandes centros para obter o seu CPF, a sua identidade e, principalmente, a sua certidão de nascimento. Então, esses cidadãos que não têm CPF, eles também podem ir até um cartório para que seja expedido o seu CPF. Naqueles casos também que há algum tipo de alteração de nome, por algum motivo diverso, também essa atualização, que é uma averbação, pode ser feita no cartório. Então, o grande benefício para a população é a nossa presença em todos os municípios do Brasil. Muitas vezes, em pequenas cidades, não tem lá outros órgãos públicos, mas, obrigatoriamente, teremos lá a presença de um registrador civil, de uma registradora civil, que atenderá a população. Isso tudo é muito importante, porque o acesso à documentação básica é uma forma de termos a dignidade da pessoa humana assegurada, o exercício da cidadania, que é um preceito básico da nossa Constituição, ter isso através dos cartórios de registro civil é um grande aliado da nossa população, com certeza. Pouca gente sabe, mas existe plantão em cartório. Como funciona isso? Exatamente. O plantão nos cartórios também é regulado pela Lei 6.015, e o plantão acontece para aqueles casos mais emergenciais. Por exemplo, infelizmente as pessoas falecem nesses dias em que o cartório não está aberto ao público. Em todos os cartórios do Brasil, existe uma obrigatoriedade de atendimento para esses casos de emergência. Uma pessoa só pode ser sepultada se ela estiver com seu registro de óbito. Ao falecer, o hospital, o médico emite uma declaração de óbito, onde consta lá a data do óbito, o horário, a qualificação do falecido, causa da sua morte, e com esse documento, né, a declaração de óbito, o cartório de registro civil vai lavrar, vai criar, vai registrar este óbito e vai emitir uma certidão de falecimento. Somente de posse desta certidão que é autorizado legalmente o sepultamento desse cidadão, dessa pessoa. Então, é importante que o cartório esteja atendendo a esse público, principalmente, essa necessidade da população. Então, basta que todos os cartórios de registro civil, eles têm que divulgar, eles precisam divulgar previamente um número de contato para que seja acionado e que seja registrado esse óbito. Não tem dia e não tem hora para que isso aconteça. Da mesma forma, existem casos de registros de nascimento que podem ser enquadrados como emergenciais. Ao nascer um bebê, por exemplo, muitas vezes com alguma anomalia, com algum problema de saúde, ele precisa ser deslocado, transportado de uma cidade para outra para um eventual socorro médico. Então, é importante que essa criança já tenha o seu documento, já tenha sua certidão de nascimento, e também, nesses casos, enquadrados como emergenciais, os cartórios de registro civil estarão prontos para esse atendimento. É importante, em cada município do Brasil, em cada comarca, que as pessoas procurem se informar sobre isso,
mas desde já digo aqui que é uma obrigatoriedade nossa de divulgarmos sempre esse número de telefone, de e-mail, de contato pessoal, para que as pessoas possam buscar esse serviço. E qual a importância do registro civil na vida das pessoas e de órgãos como o IBGE? Bom, os cartórios de registro civil têm obrigação legal de, a cada trimestre, informar o número de nascimentos, de casamentos e óbitos ocorridos naquele período, informar diretamente ao IBGE. O IBGE, nós sabemos que é um órgão governamental que tem entre uma das suas funções fazer a contagem populacional. E essa contagem ela é muito importante para o Brasil, para os estados e especificamente para os municípios, que muitas vezes, através do número da contagem da sua população, conseguem receber verbas diferenciadas. Existem algumas verbas recebidas que têm uma vinculação diretamente com a contagem populacional. E, através disso, poder criar políticas públicas para beneficiar a sua população. As informações também dos cartórios civil não são só para o IBGE. As nossas informações são compartilhadas com outros órgãos governamentais. Como exemplo aqui, a informação que emitimos diariamente. Diariamente, nós temos a obrigação de informar ao INSS, à Receita Federal, os óbitos ocorridos. Por que isso? Vejam como os cartórios são importantes, inclusive, para a economia do Brasil. Ao informarmos um óbito ocorrido de uma pessoa que recebia um benefício previdenciário, automaticamente esse benefício previdenciário ele é interrompido. Antigamente, sem essa informação, o governo ficava ainda fazendo os pagamentos desses benefícios durante meses, e muitas vezes era possibilidade de fraude concreta nesse sentido. Então, nós contribuímos também com essa segurança maior para que os órgãos governamentais possam trabalhar de forma a economizar recursos públicos, e essa contagem da população ela é extremamente importante. Então, trimestralmente, como eu havia falado no início, nós informamos, mas essa informação diária dos falecimentos eu considero muito importante. Além dessa informação ir para o INSS, para a Receita Federal, importa em outros cadastros nacionais. Por exemplo, os bancos, eles automaticamente também têm acesso a essa informação de óbito. E aí evita-se, muitas vezes, fraudes em recursos depositados em nome dessas pessoas falecidas. Doutor Devanir, e para o senhor, qual a importância de um programa como o Cartório Contemporâneo em TV aberta? Essa importância, ela é grandiosa, porque através disso nós podemos nos aproximar da população. Muitas vezes a desinformação, ela causa prejuízo para as pessoas, e nós tendo aqui essa oportunidade de levar a atividade dos cartórios do Brasil todo, mostrando para a população o nosso serviço colocado à disposição, evita-se com certeza que as pessoas possam ter dificuldades de acesso, possam desconhecer os nossos serviços, e tenho certeza que os cartórios do Brasil, pela sua história, por todo o serviço que colocam à disposição das pessoas, sejam serviços em que a população paga alguma taxa, seja nos inúmeros serviços gratuitos que são colocados à disposição, sabedores também de que nenhum recurso público é destinado aos cartórios. Os cartórios no Brasil, atualmente, são entidades que foram privatizadas após a Constituição de 88 e são geridos por particulares, depois de passarem por um concurso público. São pessoas preparadas tecnicamente, são pessoas que obrigatoriamente se submeteram a um concurso público,
que estudaram, que se prepararam para um melhor serviço à população. Nós somos hoje prestadores de serviço e assim devemos nos comportar, levando à população um serviço de qualidade, levando à população um serviço em que realmente possa aproximar o cidadão e beneficiar diretamente a todos. É isso, doutor Devanir. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade e nós colocamos à disposição no nosso site, nas nossas redes sociais. Temos tanto o site da CNR como o site e as redes sociais da Arpem Brasil, que é a entidade que reúne exclusivamente os registradores civis. Então, hoje, atualmente, o acesso é amplo e lá temos os nossos serviços, nossos contatos, para que possamos realmente nos aproximar do cidadão e levar aqui. Agradeço muito à TV Justiça por essa grande oportunidade e estamos à disposição para as próximas informações necessárias. Sem o registro civil, você não pode nem exercer a sua cidadania. É por isso que os cartórios são as instituições mais queridas e respeitadas pelo povo brasileiro. Vamos conferir o que o povo tem a dizer sobre isso? Plenamente, concordo sim. Faço um monte de coisa em cartório, transfiro caixa, essas coisas, tudo é lá, né? Aí eu uso muito o cartório. Confiável assim, 100%? Não. Discordo. Concordo. Confiável? Acho que... Não concordo. Porque confiar é uma coisa muito séria, sabe? Você confiar numa instituição que você às vezes não está por dentro do que acontece, da organização, da parte interna, sabe? Então acho muito forte essa palavra, confiar. Concordo. Até que se prove o contrário, né? Concordo. Sim, que é onde sai a gente confia, né? Uma escritura, um testamento, uma coisa, aí a gente confia, né? Segundo uma pesquisa do Datafolha de 2015, 88% da população brasileira acredita que os cartórios são as instituições mais confiáveis do país. Ao darem uma nota de 1 a 10, os cartórios receberam em média 7,6. Para falar um pouco sobre isso, estamos aqui com o Dr. Emival Moreira de Araújo, secretário-geral da CNR e tabelião do 5º Ofício de Notas, Registro Civil, Títulos e Documentos, Protestos de Títulos e Pessoas Jurídicas do Guará, DF. Dr. Emival, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda. E você? Tudo bem, obrigado. O que o senhor acha sobre essa pesquisa e por que os cartórios são tão bem avaliados na opinião da população brasileira? Eu acho, Duda, que essa pesquisa trouxe uma realidade, está adequada, porque os cartórios são instituições seculares, né? E está presente na vida de todo cidadão brasileiro. Está presente, tem uma capilaridade muito grande, está em todos os municípios, em quase todos os distritos do Brasil. E imagina que a pessoa, quando nasce, já é registrada no cartório e até quando morre faz o óbito, seu patrimônio, sua vida, seu casamento, até hoje o seu inventário, finalmente, depois de morto, é feito em cartório. Além do mais, como instituição, é um órgão perene que está sempre ali, é apolítico, né? Não pertence a um partido A ou partido B, isso a população sempre acha isso importante, vê isso uma credibilidade. E a função dos cartórios é justamente praticar atos com segurança, com autenticidade, com publicidade, para que gere eficácia para as pessoas que usam os serviços cartorários. Doutor Emival, o senhor tem muitos anos de cartório. O senhor acha que a pesquisa corresponde ao que o senhor vê no dia a dia, na realidade do seu trabalho? Sim. Eu acredito que ela mostra a realidade da credibilidade da população em relação aos serviços cartorários, até por causa daquela atividade, daquela atribuição, daquela característica que os cartórios têm, que além da publicidade, os atos, os registros que são feitos em cartórios, eles são eficazes, ou seja, aquilo não se pode contestar. Dificilmente se contesta um documento feito em cartório, uma assinatura, nenhuma escritura, nenhum registro, e as pessoas têm já com elas culturalmente, que uma vez feito em cartório e registrado, aquilo tem valor, né? E a credibilidade vem daí. Doutor Emival,
O senhor trabalhou tanto como tabelião quanto como na parte mais administrativa dentro da CNR. Eu quero te perguntar qual a diferença delas e qual que o senhor prefere. Bom, eu vou começar pela diferença. Primeiro é que na CNR, que é a Confederação Nacional de Notários e Registradores, eu exerço uma função política de classe, né, onde eu represento, por eleição, os notários e registradores de todo o Brasil, juntamente com os demais diretores, é claro, inclusive o presidente Rogério, que é uma pessoa a quem eu cumprimento, e por isso eu tenho essa função na liderança da classe no Brasil. Ao passo que o serviço do cartório é um serviço de atendimento, de prestação desse serviço público importante diretamente ao público. Então é onde a gente, digamos assim, a atividade fim do cartório, é atender aquela senhora que chega para fazer um testamento já com a idade, aquele casal que quer fazer um casamento para começar a vida, registrar uma criança, fazer a escritura também daquela família que está casando agora e começando. Então, esse atendimento, esse é o dia a dia do cartório. E por isso nós somos tão próximos da comunidade, do povo. Doutor Emival, para o senhor, qual a importância de um programa como o Cartório Contemporâneo na TV aberta? Olha, essa iniciativa é muito importante para todos. Importante para a classe dos notários e registradores, para a comunidade jurídica e importante também para o usuário, para a comunidade que utiliza o serviço do cartório, porque eles vão entender e compreender melhor isso e daí a importância fundamental desse programa de vocês e a TV e todos vocês estão de parabéns. Muito obrigado, doutor Emival, pela sua presença. Um prazer para nós em tê-lo aqui conosco. Sou eu quem agradeço vocês. Foi uma honra enorme estar aqui neste programa para prestar essa pequena palavra, né, sobre os cartórios e sempre que precisar de mim eu estarei à disposição e parabéns pela iniciativa, pelo programa e sucesso. Hoje ainda vamos falar sobre segurança jurídica com o Dr. Hércules Benício, tabelião do primeiro ofício de notas, registro civil e protesto de títulos do Núcleo Bandeirante. Tudo bem com o senhor, Dr. Hércules? Tudo bem, Eduardo. Agradeço aí pela oportunidade de estar aqui na TV Justiça e compartilhar com os telespectadores um pouco da experiência dos serviços notariais e de registro. Eu queria começar perguntando o que é segurança jurídica. Eduardo, segurança jurídica é um conjunto de condições que permitem que as pessoas possam ter ideia quanto às consequências dos atos, às consequências dos fatos. A segurança jurídica ela é fundamental para um cidadão que quer se comportar em conformidade com um padrão adequado de um cidadão correto. Então, para que esse cidadão se comporte adequadamente, ele precisa saber quais são as consequências de um ato incorreto, por exemplo. Segurança jurídica é saber se eu agir corretamente, eu terei benefícios ou serei premiado de alguma forma com a paz. Se eu agir de forma incorreta, haverá sanção, fiscalização e controle. A segurança jurídica, ela está ligada a essa estabilidade de expectativas. Quando eu me comporto corretamente, eu não serei punido, porque o meu comportamento ele está em conformidade com o ordenamento. Segurança jurídica tem a ver com isso. E repare que o artigo 5º da Constituição Federal bem trata da segurança jurídica, já em seu caput, e é o princípio da segurança jurídica. Tem lá o inciso 36 também, dizendo que a lei nova ela não vai retroagir e não há também a possibilidade propriamente de afetar um ato jurídico perfeito, uma coisa julgada. Isso tudo tem a ver com estabilização de expectativas. Quando a gente fala em prescrição da pretensão, o tempo fez estabilizar a situação fática. A pessoa que tem um crédito e não cobra esse crédito
num intervalo de 3 ou 5 anos, a depender aí da situação específica, ela não terá mais exigibilidade, a pretensão. Por quê? Porque o tempo gerou a prescrição da pretensão dessa pessoa. Isso tem a ver com segurança jurídica, estabilização de situações fáticas. Isso é fundamental para as pessoas e para toda a sociedade. E é algo fundamental para os cartórios e também para a sociedade como um todo, não é? Certamente, a segurança ela é fundamental para os cartórios e para a sociedade. Quanto aos cartórios, são unidades de serviços extrajudiciais que estabilizam expectativas, publicizam fatos. Por exemplo, quando alguém nasce, o pai ou a mãe vai a um registro civil das pessoas naturais para dar publicidade a este nascimento. É importante para o Estado saber onde estão nascendo os seus cidadãos. É importante para a família poder divulgar que esse cidadão nasceu, até para participar de programas governamentais. Para a criança que acaba de nascer, é importante para ela, porque ali estabiliza o nome que ela vai usar na sociedade. Isso tudo tem a ver com segurança jurídica. E os cartórios, eles trabalham com essa estabilização de expectativas, estabilizando a prova, o meio, o que ocorre no mundo, prevenindo conflitos, e são várias as atribuições dos serviços notariais e de registro. Nós podemos falar nos tabeliões de notas, tabeliões de protesto, oficiais de registro civil das pessoas naturais, oficiais de registro civil das pessoas jurídicas, oficiais de registro de títulos e documentos, os oficiais de registro imobiliário, há, em certas localidades do Brasil também, oficiais de distribuição. E todo esse conjunto de serviços, esse conjunto está à disposição da sociedade para que haja estabilidade quanto à prova e também quanto aos fatos que ocorrem. Os serviços notariais e de registro, eles são de ordem técnica para garantir autenticidade, validade e eficácia para os atos da vida civil. Doutor, é verdade ou mentira que trabalhar nos cartórios é sinônimo de altos ganhos e pouco trabalho? Opa, eu vou dizer que é mentira, porque a questão dos altos ganhos, isso depende muito de situação, de onde está localizado o cartório e qual é a quantidade de serviço ali prestado, e também questões de emolumentos. O certo é que no Brasil existem 14 mil cartórios. Se a gente, 14 mil unidades de serviços notariais e de registro. Se a gente for verificar a média do Brasil, é uma média de remuneração módica para os titulares de cartório. Quanto a dizer que é muito remunerado e há pouco serviço não há. Não há monotonia nos serviços notariais e de registro. A demanda é muito grande. Se vocês forem ver também, por exemplo, nesse momento de pandemia, os serviços notariais e de registro foram considerados, porque são mesmo, essenciais para a economia do país, para a sociedade. Repare que quando alguém quer dar um imóvel, em garantia para receber um empréstimo, para poder fazer pagamentos, tem que ir a um cartório de notas, se for uma garantia hipotecária, depois leva-se a registro essa garantia feita. Se a gente for verificar as procurações, quando alguém não pode sair de casa, outorga poderes para outro, em seu nome praticar atos, as transações referentes ao reconhecimento de firma em contratos diversos, os nascimentos, casamentos e óbitos. Repare que serviço, intimações para que os credores possam satisfazer seus créditos num tabelionato de protesto, a estabilização, as notificações num registro de títulos e documentos, também a estabilização de documentos, a constituição de pessoas jurídicas e os seus registros em cartórios de pessoas jurídicas. Nós temos, então, um volume grande de serviços nesse ambiente de paz social para uma boa administração dos interesses da população.
Dos 13.440 cartórios espalhados por todos os municípios brasileiros, 6.368 são titularizados por mulheres. Isso representa 47% do total de cartórios, o que indica que a representatividade de gênero está presente. Estados como Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco chegam a ter mais mulheres titulares do que homens. Porém, São Paulo é o estado em que a maioria dos titulares de cartórios são homens, com quase 1.000 titulares do sexo masculino contra 500 do sexo feminino. E para falar sobre isso, eu trouxe a doutora Fernanda Abud. Doutora Fernanda, seja bem-vinda. Muito obrigada, Duda. É um prazer estar aqui no espaço da TV Justiça para falar um pouquinho sobre cartórios contemporâneos. Qual a importância das mulheres em posições de comando dentro dos cartórios? Excelente pergunta, Duda. Agradeço a oportunidade de estar aqui para explicar um pouquinho sobre esta questão. Recordando que o ingresso à atividade notarial de registro, ela se dá por meio de um concurso público extremamente difícil, do qual são praticamente 5 etapas, realizado pelo Poder Judiciário do Estado. A partir do momento que a pessoa, então, o concursado, cumpre com as etapas e tem uma nota no final do certame, ele então, ele entra numa situação de escolha do cartório daquele estado. Há uma lista, né, e há as vagas que podem ser tanto de acordo com o cartório de ingresso, num concurso de ingresso ou de remoção. Ou seja, equitativamente, 2/3 e 1/3 das vagas desses cartórios que surgem, quer seja para ingresso ou para remoção, o titular, a pessoa, né, que está fazendo o concurso público, ela vai entrar, vai escolher e assim vai assumir o seu cartório, né, que está ali naquela relação que o Poder Judiciário Estadual disponibiliza. A partir do momento que ele entra em exercício, aí sim é que vai ser, então, a profissão, ele será um titular de cartório. E, de toda forma, vem toda a sua responsabilidade. Há, hoje, uma preocupação mesmo, e essa questão de igualdade de gêneros é muito observada. Os números estatísticos demonstram que dos 13.440 cartórios, 6.368 é o número que nós temos de mulheres no Brasil. É claro que há estados que têm um número mais alto, como foi comentado, e alguns mais um pouquinho minimizados. No meu caso, que é Minas Gerais, até estamos ali com um número muito alto, certo? O importante é que está havendo concurso e que quase todo ano, principalmente São Paulo e Minas, realizam esses concursos para ter oportunidade de haver uma oxigenação e entrarem as pessoas. Para nós é uma honra, para mim, uma honra maior ainda que sou mulher e que de alguma forma posso contar ali com colegas estudiosas, porque é preciso para poder ingressar num concurso desse e que de alguma forma venha fazer a diferença e colocar a mulher no papel, né, na sociedade, atuando, estudando, mostrando que de alguma forma realmente é preciso haver essa equiparação de gêneros. E houve alguma mudança de quando a senhora entrou nos cartórios para os dias de hoje? O meu ingresso se deu em 2012, tá? Então, de lá para cá, realmente é perceptível que houve sim. Talvez, creio eu, que aí já agora há um ingresso um pouco maior de mulheres e talvez o que eu posso dizer é que a mulher, ela talvez seja mais organizada, ela se preocupe um pouquinho mais com seus colaboradores, o ambiente de trabalho,
Creio eu que é claro que nós temos que parabenizar, porque antes ingressava mais homens. E, de toda forma, o serviço evoluiu, aperfeiçoou e veio melhorando. Praticamente no Brasil, com a nossa Constituição Federal de 88, o concurso público ficou, de alguma forma, ali obrigatório. E aí, sim, havia muito mais homens. Com o passar dos anos, sim, as mulheres conseguiram se posicionar mais, estudaram mais, foram atrás das suas carreiras, e com isso, realmente, agora, creio eu, porque esse dado estatístico é atual, tá? Depois eu até quero deixar uma referência para mostrar que nós temos o cartório em número, que é um exemplar que disponibiliza mostrando não só questões de igualdade de gênero, mas o número que os cartórios contribuem como combate à lavagem de dinheiro, como número de empregabilidade, tá? Que hoje é praticamente quase mais do que 130 mil empregos diretos que a atividade propõe, ela disponibiliza para todos, ou seja, sem falar no número indireto de famílias que podem ser beneficiadas. Então, é um número que tem crescido, tem aberto mais concursos a cada vez mais, e aí sim a possibilidade de mais mulheres e também homens ingressarem. Basta que estude, né? Normalmente é muito mais condizente com a atividade que ela é praticamente assim jurídica, seja de pessoas que são bacharéis em direito. Entretanto, a legislação atual, que é a Lei 8935 de 94, conhecida como Lei dos Cartórios, ali também disponibiliza que quem está trabalhando há mais de 10 anos na atividade, ainda que não seja bacharel em direito, de alguma forma também pode realizar o concurso público. A situação é que é um concurso muito exigido, né? Como eu já comentei. Então, normalmente, quem ingressa é quem fez direito, quem é graduado em direito, bacharel em direito. E a senhora já sofreu alguma discriminação por ser mulher dentro dos cartórios? Graças a Deus, não, Duda. Tá? Há um respeito muito grande por parte dos homens, por parte das demais mulheres, dos colaboradores, os funcionários. Creio que não é um problema que os cartórios enfrentam. Pelo contrário, como podemos salientar, se praticamente a metade, né, hoje é do gênero feminino, porque abre sim uma possibilidade que as mulheres possam entrar mais, trabalhar mais, num ambiente extremamente agradável, num ambiente hoje que se procura ser muito informatizado, com ambientes ali onde as pessoas, os usuários dos serviços são bem atendidos, há locais que há uma preocupação com o conforto, não é? Um local que a pessoa idosa tem toda a sua prioridade, uma situação onde tem um cafezinho, um banco, uma cadeira para sentarem, evitando filas, agendamentos pelo telefone, pelo WhatsApp. Ou seja, a preocupação de acolher, de tratar bem aquele usuário aumentou. Creio eu, tomara, me perdoem os homens, mas que as mulheres possam ter contribuído para isso, para ser um ambiente cada vez mais agradável. E mais acolhedor. Com certeza. Doutora Fernanda, conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória. Perfeito. Então, eu entrei em 2012, até então eu era advogada em Brasília, e já fazia parte, então, da coordenação da Anoreg Brasil, a nossa primeira entidade nacional. Hoje nós temos a Confederação Nacional dos Notários e Registradores, e nós temos, com isso, a criação da RARES, né, que é a nossa rede ambiental, da qual também sou coordenadora, e nós também constituímos uma escola, que é a Escola Nacional dos Notários e Registradores, da qual eu sou diretora.
A minha preocupação, enquanto estudava e advogava em Brasília, foi conhecer um pouco mais de perto essa atividade, da qual hoje eu faço parte com muito orgulho. Sou titular de um cartório de notas e registro civil da comarca de Santa Maria de Suaçuí, em Minas Gerais, eu tenho, digamos assim, o prazer de lidar com esses atos, tá? Porque tanto em um tabelionato, no qual você lida muito com o usuário ali no momento, à sua frente, no balcão, te pedindo informações das mais variadas para poder conseguir efetivar uma vontade, um direito dele, como uma procuração que ele precisa passar, lavrar uma escritura pública, ou mesmo realizar um inventário, ou um divórcio, ou uma outra vontade da vida civil. O tabelião tem essa, né, facilidade de falar ali cara a cara com o usuário. E do registro civil, que para mim também é um prazer inenarrável, porque a gente lida como cidadão buscando efetivar uma cidadania, né? Um direito dele de explicar no momento que ele leva alguém, um filho para registrar, esclarecer os nomes, que não pode ser um nome que vá, de alguma forma, trazer um ridículo, ou ele vai ser, né, talvez sofrer um bullying na escola. Então a gente se preocupa em esclarecer aos pais que estão ali a importância de ser um nome que ele vai levar para a vida toda, não é? Só a partir dos 18 anos que ele vai ter condição de alterar. Então é muito importante, é uma atividade que me dá muito prazer ser uma registradora civil, com certeza. E não só também as questões do casamento, tal, e com todo o desenrolar de mais atos que você pode efetivar no registro civil das pessoas naturais. É um prazer muito grande, é uma atividade da qual eu me sinto muito feliz de participar. E agora a minha vontade é colaborar para que tanto a Haris possa trazer um pouco mais de tranquilidade ao próximo, que nós possamos colaborar, quanto a nossa escola, que a gente busca esse aperfeiçoamento diário para todos esses titulares, né, que possam estudar mais, e uma vontade minha, sim, é talvez com esse estudo conseguir um cartório ou outro, no qual eu tenha condições, mais tranquilidade de poder permanecer. Então, eu quero salientar que todos podem, quem quiser estudar para poder entrar num cartório e ser titular, basta estudar mesmo, ter uma chance, os concursos estão aí, abertos, e de alguma forma fazer parte dessa família, né, que se preocupa tanto hoje em dia em prestar um bom trabalho para a sociedade. Certo. E o que a senhora diria para as mulheres mais jovens que estão entrando agora nos cartórios e almejam um dia chegar onde a senhora chegou? Com certeza, Duda. O que eu afirmei há pouco, é um local extremamente agradável, é uma profissão extremamente digna, da qual a gente faz questão de desenvolver um bom trabalho, porque lidamos com o cidadão, com os direitos, com uma segurança jurídica, da qual é inerente à pessoa humana. E aquelas que estão entrando, que estão vendo que hoje é fácil de que uma mulher possa fazer parte da titularidade de um cartório, ela pode ingressar, é um número extremamente acessível, basta estudar. Basta estudar, fazer uma boa faculdade de Direito, que é o que eu oriento, e que sim, como da mesma forma, como já salientei, que existe um concurso de ingresso na atividade, existe um concurso de remoção. E aí, há oportunidade de toda forma de se entrar, pegar um cartório pequeno, mas também depois você conseguir remover para um cartório maior e aí ter uma tranquilidade, uma segurança para a sua profissão. Que sejam muito bem-vindas todas as mulheres que estudarem, que tiverem condições de saber um pouquinho mais sobre a atividade notarial de registro. Muito obrigado, doutora Fernanda. Eu que agradeço. Esse é o programa Cartório Contemporâneo. Estaremos toda semana aqui na TV Justiça. Até semana que vem.